Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá, pessoal? A gente mais um dia aqui nessa realidade para continuar, né, com nossas dificuldades, os nossos aprendizados aqui, a maneira que a gente tá evoluindo, tá, pessoal, a cada dia. Mas a gente sempre procurando fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é o bem para uma pessoa. A maior alegria da gente, tá, pessoal? É a gente que somos espiritual, né? Porque vamos falar assim, né? É a gente fazer, né? Como é que se diz? Fazer o bem ao próximo e ver que esse próximo, né, está se sentindo bem com a sua, como é que se diz? Com o seu relacionamento com essa pessoa. É muito bom, né? A gente saber que a nossa presença, algo que a gente faz alguém feliz. Entende, pessoal? Isso é muito importante, tá? Que a gente perceba essas coisas, né? Porque simplesmente só a sua presença fazer a outra pessoa feliz, tá, pessoal? Isso é muito bom, tá? E faz parte, né, dessa realidade, a gente, né, está se enlaçando, né? A gente tem laços emocionais, né? Laços da alma também, laços espirituais, tá, pessoal? Que faz com que a gente se una às outras pessoas, sabe? A gente busque esse relacionamento, tá, pessoal? E a gente aí tem laços energéticos, espiritual com essas pessoas, né? E a gente precisa cuidar disso. Aí é um campo, tá? É um campo que a gente forma, tá? Um relacionamento, tá? Com a pessoa, né? E a pessoa se sentir bem e tal. Então, a gente precisa cuidar isso, tem que ter cuidado, tá? Porque pode acontecer de tanto trazer o bem como pode trazer o mal. Como é que se diz? A mão de via dupla, né, pessoal? Então a gente que é espiritual tem conhecimento, né? A gente tem equilíbrio, a gente busca o equilíbrio, então a gente tem que ter consciência disso, tá? Entende, pessoal? Então é isso. Antes de a gente começar, porque eu vou começar um novo tema, né? Eu já estou dando aqui a introdução, tá? E falar, né, sobre o vídeo do, como é que se diz? Eu quero falar psicanalista, não é? Do espiritualista, né, que falou lá sobre, né, reter lá o sêmen, né, pessoal? Eu tô vendo, pessoal, você vê, por isso que eu leio, tem que ler a intenção do camarada. O camarada quer dizer que é melhor porque ele quer vender custo, né? Então a pessoa que está sofrendo, a pessoa que está com problema, vai até ele, né? E ele vai fazer a vendagem dele. Foi o que eu vi, ele está querendo lá vender o curso, ensinar para você ser feliz, ó, ensinar a pessoa a ser feliz, tá? Eu vi até isso, né? Venha, eu vou lhe ensinar também você a ser próspero nesse mundo. Então, tudo é isso, tá, pessoal? É? Não é Deus que vai ensinar você, não é espiritualidade, né? Essas pessoas, tá? É isso, pessoal. Esse é o problema dessa realidade, tá? Por isso que essas pessoas ficam se engrandecendo. Diz que subiu a nave, foi no terceiro céu, né? É especial, tá? É por isso que essas pessoas se aqui nessa realidade fica se declarando isso, porque tem pessoas dormindo, tá? Acredita nessas coisas que essa pessoa está falando.
E isso é uma ilusão que essa pessoa está criando, tá? Está criando ilusão na cabeça das outras pessoas. Agora eu aqui, sendo assim, sincero, falando isso quebra algumas ilusões de algumas pessoas. Porque tem pessoas que querem acreditar nisso, pessoal. Né? Fulano de tal aí falou. Ela quer se apoiar em um líder, em uma pessoa. Então, eu estou quebrando essa ilusão aqui. Então, essa fala aqui não pode ser boa para algumas pessoas. Mas é isso, pessoal. A gente vai sair da ilusão ou vai ficar na ilusão? É uma pergunta. Você decide se quer sair ou quer ficar aqui na ilusão. Esses camaradas aparecendo para dizer que vai fazer isso. Agora eu resolvo sua vida. Então, chegou o herói que vai resolver tudo. A gente precisa acordar, tá, pessoal? Essa fala aqui é com honestidade para você acordar, tá, pessoal? Porque se eu aqui eu posso fazer isso porque não tenho nenhuma ligação com nenhum religioso, como esse espiritualista, não estou atrás de interesse de vender nada para você, de querer, sabe, que você compre meu curso, ou você a terapia vender. Eu faço atendimento terapêutico, mas não com essa intenção. Você vai pagar pelo meu serviço, você vai pagar, mas eu não estou incentivando a você dizer que eu sou melhor, eu que faço, eu que aconteço. Se a pessoa me procura, ela confia naquilo que eu estou falando, ela me procura, a gente vai para um atendimento aqui. A gente procura, tá, ver aonde parte que você não está vendo, aonde você precisa melhorar. É isso que é um terapeuta. O terapeuta é um espelho da pessoa. É se colocar, botar, é tipo a pessoa colocar o espelho e ficar olhando a imagem dela. Mas é a imagem da alma, tá, pessoal? Para você olhar a imagem, olhar o seu ego. Nossa, isso aqui é ego, isso aqui não é correto. Então é você fazer análise. A análise é isso, é você analisar aonde você está, que você não está errando e não está vendo, tá? Então coloca um espelho na sua frente. Tá, pessoal? Simplesmente a gente é isso, tá? Temos nossos problemas, temos dificuldade, mas quando a gente se coloca para ajudar uma pessoa, tá? E não tem como, tá, pessoal? Você cria um laço também com um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, tá? Tem gente que tá tão na intimidade com o terapeuta, né? Que ele quer, ele ama e odeia o terapeuta ao mesmo tempo, tá, pessoal? Mas é isso, é porque são laços que estão se formando, tá? Laços emocionais, energéticos e espirituais, tá, pessoal? E, irmão Samuel, eu não quero me ter laço nenhum, não quero ter laço, que não existe isso, pessoal, tá? Por isso que isso aí precisa ser cuidado. Por isso que quando eu fico ouvindo essas falas, a gente está aqui para se relacionar. Seja um relacionamento de homem lá, ou relacionamento com qualquer outra pessoa. A gente sempre vai se afinizar a uma pessoa. Sempre vai estar, como é? Se abrindo para você, se envolvendo emocionalmente com a pessoa. Não tem para onde fugir, pessoal. Ai, moça, eu não quero ser afetado. Então, às vezes porque a gente teve relacionamento, né, pessoal, que machucou a gente, né? Seja ele relacionamento de homem e mulher, ou então relacionamento de amigo, de, sabe, de pessoas que você se relacionou. É isso, o problema é esse. Aí essa pessoa quer trancar tudo, então quer se fechar. Não pode, pessoal. É.
É isso, a gente está experimentando, é isso mesmo, tá certo, tá tudo certo, tá? Ah, porque eu não tive um bom relacionamento aí, moço meu. Eu sofri muito. É isso, é uma experiência para sua consciência. Agora pronto, não tem mais ninguém que possa você se sentir bem e fazer você crescer. Não tem mais. Eu vou me fechar, não quero saber de mais. Entende? Então, isso é preocupante, mas tem que cuidar. Tem cuidado, né? Terapia, tem várias coisas aí que você pode melhorar, tá? Porque a nossa melhora, tomar um chazinho aqui, tá, pessoal? Vocês tomam chá comigo também na hora do meu canal, tá? Então, como é que se diz? A gente precisa melhorar em todo sentido, tá, pessoal? Não é só espiritualmente, né? Espiritual a gente tem uma conexão com o Criador, a gente, né? A gente melhorar em tudo, tá, pessoal? É assim que a gente vai evoluindo, tá? Em todos os setores, tá? Se sentindo bem, feliz, crescendo, né? Porque você vê, tá, pessoal? Quanto mais passa o tempo aqui, fica bastante difícil, tá, pessoal? Como é que se diz? Vendo aí essa situação, né? Eu só vim ver, saber a notícia, né? Foi 2 dias sobre o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não, é Paraná, né, pessoal? Você viu que passou lá um tufão, né? E como é que se diz? E devastou lá a cidade lá, pessoas mortas, então pessoas sofrendo, né? Então, isso aconteceu, tá, pessoal? E eu nem sabia. A gente que é sensitivo, né? A gente sentindo a energia no ar pesada, né? Aí teve uma pessoa do meu canal aqui que falou, irmão, você viu que quando aconteceu isso, você vê a energia tá assim, eu não conseguia assim levantar, eu ficava toda mole, né? Porque é energia, né, pessoal, do país, né? Aconteceu isso, então tem muita pessoa sofrendo, tá? Então a baixa da energia é muito grande. Então, às vezes, a gente que é espírito precisa estar orando para essas pessoas, tá? Mandando energia positiva, meditando. Então, a própria espiritualidade, tá? Ela faz com que a gente fica nesse tempo que aconteceu isso, propenso para enviar energia, porque para consolar essas pessoas, né, que sofreram aí, tá, pessoal? Porque isso aí tem um dedo aí da Matrix, tá? Por detrás aí, nessas coisas aí, você vai pensar que é natural. É isso que eles querem, que isso acontece, mas aí tem um dedo aí, tá? Quem for pesquisar vai saber do que eu estou falando. Tá certo, pessoal? Então vamos lá para o novo tema. A gente acabou o tema. Qual foi o tema que a gente falou ontem, né, pessoal? Que é. Cadê, rapaz? Cadê? A gente acabou o tema que foi o tema do. Como é que se diz? Não é separação, não. Como é que se diz? É o tema. Foi um tema bom, né? Porque falando do tempo, né? O que é o tempo espiritual, tá? Então a gente acabou esse tema, né? Foi 6 capítulos, né? Nossa, até no último capítulo eu fiz a parte A e a parte B aí do que caiu aqui a transmissão aqui que eu estava gravando, tá, pessoal? Mas é isso, pessoal, tá? Faz parte, então terminamos ontem, foi até o 6º capítulo.
agora vamos começar uma nova novela, uma nova série, né, de um tema que a gente vai começar agora. Vamos começar uma nova novela para a gente continuar o nosso estudo, se aprofundando nas coisas, né? Eu já dei a introdução aqui, né, do que eu vou falar, que é o tema de hoje, é o que é o laços emocional e por que é importante compreender essa conexão afetiva. Então, pessoal, o que é esse laço emocional? A gente está enlaçado, pessoal. Você não sabe, tá? Emocionalmente, a gente está pegado a um laço aqui afetivo com outra consciência, com outra pessoa, a gente está aqui. Principalmente um laço que a gente não tem o que fazer é um laço da família, tá, pessoal? Por isso que esse laço aqui, a gente, por isso que eu falei, é pessoas que não discutam com a família. A gente que tem conhecimento, tá, pessoal? Porque não tem jeito, você vai machucar você mesmo, tá? Entrando em atrito com a pessoa da sua família que você tem laço afetivo. Por quê? Esse laço é uma conexão afetiva que a gente tem, tá, pessoal? Então, o primeiro laço que a gente. Por isso que eu estou dizendo, pessoal, não tem como a gente. Ah, eu não vou mais me relacionar, tá? Pode ser se você não queira relacionar afetivamente, né? Com a energia sexual entre o homem e a mulher, né? Tudo bem, mas você vai ter outros laços emocionais. Não tem como a gente fugir, pessoal. A gente veio para aqui para a gente mesmo interagir um com o outro, se relacionar com o outro. Agora, uns com mais profundidade, outros um relacionamento mais superficiais, né? Fica mais na superfície, não vai tão profundo, né? Às vezes aquele que vai tão profundo é aquele relacionamento, né, entre homem e mulher, porque ele entra numa intimidade bastante profunda, né, pessoal? Tanto emocionalmente como fisicamente, né? Até espiritualmente, né? Porque mexe com a sua conexão espiritual. Então, a depender da pessoa que você está relacionando, ela pode ser favorável para a sua conexão, fazer você crescer sua conexão com Deus, com a espiritualidade, ou pode fazer com que você caia nessa conexão, a depender, tá? Por isso que um relacionamento entre homens, você tem que saber escolher a pessoa, tá? Se você escolhe uma pessoa, ela vai lhe derrubar. Ela não vai lhe ajudar a crescer, tá? Então, preste bem atenção, tá? Mas a gente, pessoal, a gente está enlaçado. Não tem, seja entre uma mulher, seja na família, a gente está enlaçado de qualquer forma aqui, tá? Mas porque a gente veio viver também esse relacionamento aqui, tá, pessoal? A gente veio mesmo viver com a nossa família, com amigo, a gente veio viver isso aqui. É uma experiência da nossa consciência, tá? E a gente precisa entender isso, tá? Aí, mas, e aí? O que é esse laço emocional, né? O que é isso emocional? Laço é quando a gente enlaça, né? Dá um nó ou alguma coisa, né? O que é essa? O que significa esse laço emocional? É o que a gente vai agora, né? Estudar sobre isso, né? Eu vou ter que usar aqui tanto a psicologia, né? Vou usar a psicanálise também aqui, vou usar a espiritualidade, né, como um todo, e vou usar também a escritura, né, o pensamento dos apóstolos de Cristo sobre esse laço emocional. Entende?
como é que a gente tem que se relacionar com o irmão, com as irmãs, né? Com a nossa família, com o nosso cônjuge. Então, a Bíblia fala como a gente tem que se comportar nessa situação, tá, pessoal? É isso, a escritura está como um orientador da nossa consciência, tá? Porque a escritura foi escrita para a consciência administrar, tá? Se vocês não sabem, eu tenho um vídeo gravado onde eu falo sobre isso. Eu tenho aqui. Pode ir aí procurar aí, tá? Sobre essa situação, tá, pessoal? Então, cabelo na régua, né? Cabelo bem baixadinho, eu cortei, fiz a barba. Então, vamos lá começar esse novo tema. Primeira parte. O que é o laço emocional? A primeira pergunta a gente vai ter que definir isso, né, pessoal? Ele fala: o laço emocional é um conceito espiritual. Então, esse nosso relacionamento que a gente está tendo aqui é um conceito espiritual, pessoal. Porque você não tem como explicar, né? Por isso que as músicas, às vezes, não consigo explicar o que eu sinto por você, né? Tem até a música Roberto Carlos: como é grande o meu amor por você. Então, a gente sente isso, né? Todas as pessoas, né, pessoal? Sente isso, um amor pela, pela uma pessoa, né? A gente se liga tanto energeticamente, espiritualmente, com aquela outra consciência. Por que isso, pessoal? Por que que você está se derramando de amores pelaquela outra consciência? Entende, pessoal? Então, é um conceito espiritual, tá? A gente pode medir o grau disso, tá? Mas isso aí não é coisa científica que você vai medir na pessoa. A pessoa vai ter reação no corpo, né? De acordo com o relacionamento que ela está tendo com a pessoa que ela gosta, ela vai ter reação no corpo, né? O que vai demonstrar que os médicos vão medir, vai ver, seu batimento cardíaco aumentou, sua pressão aumentou, né? Né? Então acontece tudo isso, é por isso que a pessoa, o amor, tá apaixonado, mexe, a pessoa às vezes aí fica, não come direito, a língua seca. Então aquilo mexe com a estrutura emocional, espiritual e física da pessoa, tá? É o que esses laços emocionais causam. Então, é um conceito espiritual, ele fala, que descreve uma conexão. Então, quando está falando em conexão, está falando em frequência, vibrações e energia. Então, é uma conexão de alma, né? De espírito. Então, a gente está aqui, todos aqui somos espírito, né? Mas estamos aqui usando o corpo e estamos aqui nos relacionando, tá? Por isso que, né, a gente tem esse veículo no nosso corpo. Aí quando a gente vai juntar a energia do corpo com emocional com a pessoa que a gente gosta, né? Por exemplo, entre o homem e a mulher, você gosta, então, ali, pessoal, é um poder muito grande, tá? É duas consciências ou energia que tá se juntando, tá? Você fazendo aquilo com essa energia pura do amor, tá, gente? Você se ligando ao outro. Nossa, é um poder muito, muito forte. Então, por isso, tá, pessoal? A Matic sabe. Ele prepara para separar os casais aí. Olha agora quantos casais estão separados. Você vai pensar assim, mas isso não acontece no meio evangélico, né? Que eles são sinceros. Olha aí, pessoal, agora. Quantos estão separados? Quem errou aí? Deus? Quem é que está errando aí nessa situação? Né? Os evangélicos aí. O aumento
das pessoas separando. Tem alguma coisa errada, tá? Eu sei que tem alguma coisa errada. Mas é o que está acontecendo com essas pessoas que eram da, desse conceito religioso e estão agora acontecendo isso. Entende, pessoal? Porque não está cuidando desse laço emocional dela. São pessoas que não têm consciência ainda disso. Por mais que a Bíblia está ensinando, né? Amar o próximo, né? Amar o cônjuge, amar a família, amar até aquele irmão que é do espiritual, né? A Bíblia está ensinando, mas as pessoas não aprendem, tá, pessoal? Ela só aprende na vida real mesmo, tá? Então, ele fala que descreve uma conexão afetiva e psicológica, então, da psique. Então, vai mexer com a sua emoção e com o seu pensamento, né? A gente vai ser afetado aqui em todo tipo de relacionamento. A gente vai ter esse laço emocional. Isso que é o laço emocional, tá, pessoal? Todo tipo de relacionamento você vai ter um laço. Você tem um laço com alguém aí, tá? Não tem o que fazer. Ah, irmão, eu sou só, não quero ter nenhum laço com ninguém. Se for, é uma escolha sua, mas vai ter uma reação energética, emocional, espiritual e até física com essa sua decisão. Porque você está um lado egoísta, tá? A gente está aqui para compartilhar a nossa energia. A gente está aqui para ser um compartilhamento. É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou compartilhando aqui. Você vê que eu faço o esforço de estar aqui falando, escrevo, né? Vou lá, estudo. Então, tudo é um esforço, pessoal. Tá? Mas só que eu não sou recompensado por esse esforço aqui, tá, pessoal? Algumas pessoas entendem isso, recompensa, tá? Mas é isso, faz parte aqui do jogo, tá? Porque você quer ser uma pessoa, quer transmitir aqui uma sinceridade, honestidade para as pessoas, tá? E a maneira que os outros já estão levando, tá, pessoal? Tá fazendo errado, mas mesmo assim as pessoas é assim mesmo. É assim, então tem que tirar essas pessoas desse costume, tá? Isso foi acostumado por essas pessoas, né? Por causa de dinheiro, né? Você sabe, por causa da energia que está rolando aqui, tá, pessoal? Então essas coisas aconteceu isso, tá, pessoal? Aí ele fala de forma afetiva e psicológica entre duas pessoas ou mais pessoas, baseada em sentimento. Então, entre duas pessoas ou mais pessoas que você está entrelaçado, está com esse laço. E esses laços emocionais são baseados no sentimento como amor, carinho, respeito, empatia e segurança. Então, é tudo que essa pessoa transmite para você, tá? Tem algumas pessoas, tá, que se envolvem com laço, aonde é um laço negativo, né, pessoal? Aquele laço sadomasoquista, né? Aquele laço de que mesmo a pessoa ela tá sofrendo, tá passando frequência baixa, tá fazendo ela sofrer, ela fica ali ligada ainda àquele laço energético. Fica ligada àquele laço, ela não quebra aquele laço, porque ela quer aquele laço, aquela frequência, ela quer ficar naquela frequência. Então são pessoas, por isso que você entende, né? Por isso que muitas mulheres, muitos homens estão em relacionamento, por mais que a outra pessoa tá fazendo ela sofrer, ela fica ali.
Entende? É um laço negativo, né, pessoal? Mas o laço positivo, né? A pessoa, esse seu apego, esse seu laço vai ser baseado no sentimento bom, como amor, carinho, respeito, empatia, segurança. Então, esses são um relacionamento bom que a pessoa transmite para você. Aí você entrelaça, você tem um ligamento energético, afetivo com essa pessoa. Não tem o que fazer, pessoal. Tem. Por exemplo, eu não quero eu não quero me amar outra pessoa, nunca. A gente veio para aqui para amar pessoal. Senão Cristo não dava esse mandamento, né? A gente veio aqui para amar, não tem como amar outras consciências, pessoal. É porque eu não quero ser afetado, irmão Samuel. Pai, se você não quisesse vir ser afetado, você não vinha para aqui, para o tempo aqui. Você não entrava nesse tempo, tá, pessoal? Não tem mais jeito, pessoal. A gente vai ser afetado, não tem como nos afetar. A gente vai amar uma pessoa, se essa pessoa não entende ainda sobre esse amor, essas coisas, essa pessoa pode machucar você, pode magoar você. E aí? Como é que você vai lidar com isso? Essa é a pergunta. E aí? Não quero mais saber de ninguém, não. Eu não quero agora. Eu vou ficar aqui no meu canto. Não existe isso, tá, pessoal? Mas é o momento, né, que você recebeu uma energia negativa, né? Você quer se livrar dessa energia negativa, tá, pessoal? E o pior de tudo, né? Principalmente relacionamento entre homens. Uma pessoa magoou você, você acha que agora todo mundo vai magoar você, né? É isso, pessoal. Então, não existe isso, tá? A gente sempre vai estar se relacionando, criando esse laço emocional, afetivo, tá? Não vai ter como fugir. Aí ele fala: esse laço se forma através de interações significativas, experiência compartilhada e apoio mútuo, sendo essencial para o bem-estar e o desenvolvimento emocional. Então, desenvolvimento da nossa alma, né, pessoal? Por isso que é importante a gente, né, compreender, é a minha pergunta, é por isso que por que é importante compreender essa conexão importante, essa conexão afetiva? Por quê? A gente tem que compreender porque a gente precisa passar por essa experiência, porque vai servir para a gente como um desenvolvimento emocional da nossa alma, pessoal. A gente cresce, tá? Eu aposto que quem passou por dificuldade, né, em relacionamento, seja qual tipo de relacionamento, fez com que ela crescesse mais. Por isso que a gente tem que compreender isso, tá, pessoal? Que a gente está aqui para ter esses laços emocionais mesmo. Por isso que agora a gente desperta, a gente agora tem que escolher a pessoa que vai estar do seu lado, pessoal. Se vai lhe ajudar ou vai lhe derrubar. Agora, com a visão aberta, você tem consciência disso. Então, escolha melhor as pessoas com quem está, quer procurar o seu bem, que vai levantar você espiritualmente, emocionalmente, vai lhe deixar feliz, alegre. Então, é isso que você agora tem que procurar, pessoal. Esse tipo de pessoas, tá? E às vezes tem pessoas, né, que tira a gente do nosso equilíbrio, né, pessoal? É por isso que às vezes a gente não quer ser afetado, por isso às vezes tira a gente do nosso equilíbrio. Porque a gente quer manter quer durão, quer forte. É por isso que o amor, tá, pessoal? É uma frequência, é uma energia, né?
que tira a pessoa do equilíbrio. Por isso que a pessoa não quer sentir esse amor, resiste tanto o amor, tá? Principalmente o amor de Deus, tá, pessoal? O amor de Cristo. Então, tem muitas pessoas que resistem por causa disso. Porque ele quer manter aquela pose de durona que nada é. A gente sempre quer manter isso, tá, pessoal? Nunca quer dizer que é fraco, sempre que é forte. Por isso a maioria das pessoas se coloca, venha, eu vou resolver, aqui vai acontecer. Então, as pessoas sempre se colocam esse lado, nunca o lado do que ela é frágil, do que ela precisa de cuidado. Nunca assim, pessoal. A gente é assim. Por enquanto, as pessoas estão vibrando, né? A consciência dela nesse estado de consciência. E a gente precisa entender que isso é uma fase que a pessoa está ali, naquela frequência, tá, pessoal? É só ir trabalhando, tá? Por isso que a espiritualidade é só ir trabalhando, para ir mudando o pensamento e mudando a frequência, tá? É só ir trabalhando. Então ele disse, é um laço que se forma através de interações, né? Você tem que interagir, né? Seja física, né? Ou por telefone, você tem que ter uma interação com alguma pessoa significativa. Então aquela interação, né? Significativa, experiência compartilhada. Então você compartilha a experiência. E apoio mútuo. Então, um apoiando o outro, né? Isso aqui é o relacionamento para fazer você bem, levantar você. Mas tem aqueles relacionamentos que não é apoio mútuo, não é, mas a pessoa está enlaçada ali. Por isso que quando você separa, né, você tem que cortar o laço energético, porque a gente forma laço energético. O laço é energético, é conexão afetiva, então é conexão de frequência. Então, quando você separa, né, da sua mulher ou do seu marido, né, que não tem mais a energia não está se batendo, então tem que haver um corte aí energético para você seguir agora, para você pegar agora a sua energia e linkar com outra pessoa, né? Linkar a sua energia para que você se abra agora energeticamente. Então, você tem aquele laço. Tá, pessoal? Então, sendo essencial para o bem-estar. Então, essa laços, experiências são essencial para o bem-estar e desenvolvimento emocional. Aí ele fala, e quais as características de um laço emocional saudável? Então, qual como é que se diz? A característica que essa pessoa vai dar, né? Que ela está em um laço emocional saudável. Então, que ela está num relacionamento onde ela está amando, a pessoa está amando ela, então ela está vendo uma troca. Qual é ela vai dar características, né? Sinais de que ela está nesse relacionamento. Qual é, pessoal? A pessoa, você vê no brilho dos olhos, a pessoa fica mais sorridente, fica alegre, fica dando risada sozinho. A pele dela melhora, então melhora. Então, ela vai demonstrar características. Vamos ver quais essas características. Ele fala, inclui confiança. Então, é uma pessoa que tem confiança agora, ela enfrenta as coisas, né? Por isso que o amor faz isso, pessoal. Ele não dá força para a gente continuar. O que faz a gente continuar aqui nessa realidade é para amar, ajudar as outras pessoas. Quando você sai disso, pessoal, você sai do propósito que foi colocado pelo Criador. Se você não quer se enlaçar com ninguém, não quer amar ninguém, não quer fazer bem para ninguém, o que é que você está fazendo aqui, pessoal? Entende? Não existe sentido. Porque quando aí você sente a vibração,
tá amando, tá ajudando. Você está aí enlaçado, né? Você vai demonstrar uma confiança, compreensão mútua, apoio e sensação de pertencimento. Então, um laço emocional saudável, você vai demonstrar isso, que tem confiança, você tem compreensão mútua com a pessoa, você apoia a pessoa, você sente uma sensação de pertencimento, onde você pertence a essa pessoa, né? Essa pessoa é sua alma, tem a mesma frequência, a mesma energia, tá, pessoal? Então você vai demonstrar isso no seu comportamento. Aí ele fala, onde se forma, então, outra característica é onde é que se forma esse laço. Pode ser formado em diversos tipos de relacionamento, como familiares, né? Então, é um familiar, é um dos que você não pode, aí, tá, pessoal? Entrar em atrito, que vai mexer também, que você está mexendo com você mesmo. Pessoas que a gente está mais próximo, a gente não pode, tá? Por isso que a família é sagrada. A gente tem que, sabe? Eu sei que a gente tem algumas desavenças, tá? Às vezes com o nosso familiar, mas a gente não pode, né? A gente espiritual que tem consciência não pode entrar nessa frequência, porque quem vai fazer mal a gente próprio. Então, esse tipo, tem diversos tipos, né, de relacionamento que ele diz que se formam, que a gente forma aí esse laço emocional, né? Que é o relacionamento com os familiares, com a amizade, né? Então, amigos, né? Relacionamento romântico, então, entre o homem e a mulher, e até mesmo profissionais, então, relacionamento com pessoas do trabalho, né? Na faculdade, né? Se você está. Então, relacionamento a gente está entrelaçado, pessoal. Laços emocionais e energéticos. Você vai lá para o lugar, você vai se enlaçar lá, não tem como. Alguém lá você vai gostar. Você não vai gostar de algumas lá, mas algumas você vai ter afinidade. Algumas que têm a mesma frequência, então você vai se relacionar. Tá? Você vê amigo, tem pessoas que fazem uma amizade com a pessoa, nossa, parecendo que eu conheço você há tempo. Ela não sabe explicar de onde vem aquele sentimento. Então ela gosta da pessoa de graça, né? Como fala aqui na Bahia. Eu gosto de você de graça. Como é gostar de graça, pessoal? É não pagar, né? Para a pessoa estar ali do seu lado, né? Porque é a pior coisa, tá, pessoal? Por isso que, por exemplo, um homem, né? Que ele busca uma afetividade até física, ele paga uma mulher, né? Ou então a mulher também paga. Então, será que você está pela pessoa porque ela está pagando por causa da energia do dinheiro ou porque a pessoa quer estar ao seu lado? Então, pessoal, tem que olhar isso, né? Isso acontece muito, tá? Agora, principalmente agora, nesse tempo capitalista, nesse tempo, tá? As mulheres, né? O cara, quando não tem dinheiro, depois que o cara tem dinheiro, tá? Aí, isso aconteceu, parece que foi com um jogador aí, tá? Ele era um jogador, mas não tinha dinheiro, não era famoso, né? Igual o Neymar, né? Não tinha dinheiro. Aí, a menina que ele queria ficar, não queria ficar com ele. Eu vi até um jogador contando isso aí. Tá aí na televisão. Que aí depois que ele ficou famoso, né? Jogador de futebol, e um time aí pagou caro, né? Ele foi tendo sucesso, fazendo gol, né? Então, ele começou a ganhar dinheiro. Então, aí essa menina, agora eu gosto de você. Então, você me rejeitou quando eu tava, fudido, né? Não tinha nada aí. Eu era o zero à esquerda. Agora, depois que eu ganhei dinheiro e fiquei famoso, agora você vem dizendo que gostou sempre de mim. Eu gosto de você.
Então, por isso que até o amor aqui está afetado, tá, pessoal? O dinheiro, essa energia está afetando até os relacionamentos. Você não sabe se uma mulher se aproxima de você por causa do dinheiro ou porque gosta de você. Você não sabe. Entende? O que as pessoas falam que é as mulheres interesseiras. Então, você vê que essa coisa do relacionamento ficou, feriu aí a energia do dinheiro, entrou até rasgando também nos relacionamentos, pessoal. Não só no meio religioso, tá? Você vê que o dinheiro é pernicioso, tá, pessoal? E aí você não sabe, né? Se essa mulher ama você mesmo ou por causa do dinheiro que você tem. Então, o cara ele fez esse jogador e por isso que ele contou isso aí em um podcast, né? Será que ela me ama mesmo porque foi o dinheiro porque eu fiquei famoso? É sério, tá? E muitos relacionamentos estão se baseados nisso, tá, pessoal? Em dinheiro, tá? Por isso que até no meio evangélico, por causa disso, né? Ah, o pastor tem dinheiro lá, a mulher procura se casar, aquele tem dinheiro. Já vi muitos casamentos arranjados dentro da igreja e que não deu certo. Todo mundo se separou, tá? E estão aí brigando por bens, né? Porque deve tiver filho, né? Estão aí brigando aí na justiça, é isso. Pessoas da igreja, tá? Eu imagino as pessoas que nem estão aí, não tem envolvido com nenhuma coisa aí espiritual de nenhuma religião. Imagina essas pessoas. Se as pessoas da igreja já estão fazendo isso. Entende, pessoal? Então, isso acontece, tá? Mas aqui a gente está falando do laço saudável, né, pessoal? Daquele laço que traz confiança a gente. Essas confianças, essas coisas são formadas nesses contextos de relacionamento, né? De familiares, amizade, relacionamento romântico, né? Esse daqui é importante, tá, pessoal? Porque você vai ter um relacionamento entre homens, você vai ter uma intimidade muito profunda. Vai atingir todo o nível, tá? Então, nível físico, emocional e espiritual. Então, um relacionamento romântico entre uma mulher vai atingir todas essas camadas. É diferente de você ter um relacionamento com uma amiga, ele pode lhe atingir emocionalmente, tá? Mas não fisicamente, né? Ele não mexeu com a sua energia, né? Porque não teve contato físico, né? Então, por isso que você escolhe principalmente a mulher, né? Que ela vai escolher uma pessoa que vai adentrar dentro dela, né? Dentro do, né? Então, você vê que é uma intimidade muito grande. Então, precisa ter consciência disso, tá? E ele fala o relacionamento profissional, né? Que, que é com as pessoas que a gente do trabalho, né? A gente precisa ter um bom relacionamento. Então, a gente tem laço, não tem como. Eu não quero ter laço, irmão, eu não quero me envolver. Não existe isso, tá? Você veio para aqui fazer o quê? Você veio para aqui para fazer isso mesmo, tá? Não tem como fugir disso. Aí ele fala outra característica, ele disse a importância, né? A importância que a gente dá para cada relacionamento. Então, laços emocionais saudáveis são fundamentais para a saúde, né? Ó, o menino, ó, meu neto chegou aqui, ó, com o celular da sua mãe. É o que é para carregar, é? Tá bom, vou colocar aqui, viu? Vá, vá lá ver a sua mãe. Deixa aí o gato. Meu Deus, o meu neto chegou aqui, viu, pessoal?
Então, pessoal, é isso que a gente está, tá? Então, qual é a importância? A importância que a gente dá nesse relacionamento, tá, pessoal? A gente tem que saber disso, né? A importância que a gente dá nesse relacionamento. Ô, Jamile, ó, pega aqui o menino, eu tô gravando aqui, ele quer derrubar a bancada aqui, ó. Vai lá, depois eu vou falar com você, viu? Vá, dá um beijo. Dá um beijo. Vai lá, vá pra sua mãe, tá? Espera aí que o menino tá aqui, pessoal. Deixa eu ver pra ele não derrubar. Ô, 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 Jamile. Jamile, ó o menino aqui, ó. Pega aqui que eu tô gravando aqui o vídeo. E daqui a pouco eu vou terminar, daqui a pouco eu vou ver você, tá? Porque agora tá gravando aqui o meu vídeo, viu? Cadê sua mãe? Olha limpar o nariz. Limpar o nariz. Meu Deus, venha, venha. Ô, pessoal, ó, você vê, ó, tá vendo? Ó, meu neto aqui, ó. Eu vou ter que mostrar o meu neto a você, ó. Aqui, ó. Olha lá você, ó. Tá vendo? Eu tô gravando aqui, eu tenho que gravar aqui, ó, meu neto, ó, tá meio adoentado, tá, pessoal? Mas vamos continuar, tá? Deixa meu neto se acalmar aqui um pouquinho. Calma, calma. Ô, chama aí Jamile pra pegar ele. Eu tô gravando aqui, rapaz, tá... Vai atrapalhar eu terminar meu estudo aqui. E limpa o nariz dele. O que é isso, mãe? Aqui o nariz, ó. Cheio de Vai dar o peito a ele, vai. Ô, porra de peito é comida. Comida? Tá doente? Tô com fome, pô. Oh, meu Deus. Vamos lá, né, pessoal? Você vê que o meu neto chegou aqui. Ele tá até meio adoentadozinho, tá? Eu tive que parar aqui, tá, pessoal? Mas tá mexido. Mas aonde a gente parou, pessoal? Queria pegar, Meu neto veio me ver aqui, tá, pessoal? Ele gosta de ficar comigo, mas agora eu tô gravando, né? Não posso, mas daqui a pouco vamos terminar, eu vou ficar com ele ali. Aí, aonde a gente parou, pessoal? Ele disse que a importância, né? As características, então, a importância que a gente dá para aquele relacionamento, a gente se envolve mais quando a gente dá importância, tá? Então, laços emocionais saudáveis são fundamentais. Então, aquele relacionamento saudável que está trazendo bem para você são fundamentais para a saúde mental. Então, é importante, então, por que a minha pergunta lá, por que é importante compreender a conexão afetiva? Porque a conexão afetiva saudável é importante porque vai trazer um bem-estar na saúde física, emocional e mental, proporcionando o quê? Segurança, então. Aquela pessoa lhe dá uma segurança. Você está do lado daquela pessoa, ela passa uma segurança. Você se sente bem. Tá? Muitas pessoas, tá, pessoal? Já me comunicaram sobre isso, tá? E às vezes gosta de conversar com você, de estar do seu lado por causa disso. Porque você passa essa segurança para o espírito dela, né? Aí ele fala, e apoio, então, passa segurança e apoio emocional. Então, o emocional dela, ela melhora, ela equilibra, tá conversando com você, tá do seu lado, tá? Então, por isso que, como é que se diz? Você gosta dessa pessoa, você é atraída por essas frequências, então
você atrás de você gosta dessa pessoa, tá? É isso, pessoal. A gente tá lançado, não tem o que fazer, tá? Alguém vai lançar você aí, tá? Aí ele fala, você já viu aquele laço de boiadeiro, né? Alguém vai lá e lançar o laço, e você vai lançar o laço também. Mas é bom que os dois concordem em um em outro, em fazer o bem, o outro entrelaçar, tá? Porque não tem jeito, tá, pessoal? Você vai se entrelaçar com alguém aqui, não tem jeito. Mas a gente precisa ir cuidando, né, para ver se esse relacionamento é saudável ou tá fazendo mal a você. Você tem que olhar isso, simplesmente isso. E a gente, né, espiritual, a gente sabemos que é temporariamente que a gente está tendo esse laço com essa pessoa, né? Um laço de alma, né, também, essas coisas. A gente está aqui nessa temporariamente, mas que esse laço pode continuar eternamente, tá? Então, aí ele fala, eles também podem influenciar como no relacionamento com outra pessoa ao longo da vida. Então, né, esses laços, essa saúde, né, eles também podem influenciar como no relacionamento com outras pessoas ao longo da vida. É reforçado pela teoria do apego. Então, na psicologia tem essa teoria, tá, pessoal? A teoria do apego. Tem a teoria do apego positiva e a teoria do apego negativa, tá? É o que eu estou falando aqui para você, tá? A gente está focando agora naquele relacionamento saudável, aquele que a gente tem que procurar a frequência, então outra consciência que está vibrando. A gente tem que procurar isso, tá, pessoal? Mas a gente acontece que, por a gente estar cego, a gente se envolve com pessoas que estão até fazendo mal a gente, tá? Quando a gente está cego, isso acontece. Mas agora a gente desperta, a gente tem que saber escolher o relacionamento. Agora a gente é para evitar o relacionamento? Não, pessoal. A gente está aberto para o relacionamento, para aquela pessoa. Você vai se abrir para aquela pessoa que você confia, traz segurança, traz um bem-estar a você, tá? É isso que você tem que se abrir. Agora, você vai se abrir para todo mundo? Não. Não é assim, tá, pessoal? Então, ele fala que está reforçado esse relacionamento pela teoria do apego, que é uma teoria que fala que a gente já tem laços entrelaçados. Por exemplo, a nossa família mesmo, a gente já está entrelaçado. Não tem como não se apegar, tá, pessoal? Ah, eu não quero me apegar. Não existe isso mais. Acabou para acabou para você, tá? Aí ele fala, qual é a outra característica de um relacionamento? O impacto. Então, qual é o impacto que esse relacionamento está tendo para você? Ele mexe com você? As coisas que essa pessoa fala mexe com você? Qual é o impacto que está tendo no seu campo emocional? Se está mexendo com a sua estrutura, isso significa o quê, pessoal? Que você, né? Essa pessoa é importante para você. E não adianta esconder, tá, pessoal? Não adianta. Sempre uma hora você vai demonstrar isso. Tá? A pessoa resiste, né? Tem pessoas que fazem isso. Então, o impacto, ele fala, o laço emocional influencia nosso bem-estar, saúde mental e como interagimos com o mundo. Então, é isso que acontece. Laços fortes e saudáveis, então, forte, então, o que é que significa laço forte? Aqueles bem profundos, né? E saudável promove um maior equilíbrio emocional. Então, o saudável promove esse equilíbrio emocional. Agora, se não for o relacionamento saudável, porque o relacionamento saudável é aquele que, né, pessoal?
é, a gente tá trazendo bem a gente, tá fazendo com que a gente cresça. E o relacionamento só não é negativo, que não é aquele relacionamento onde a gente não se sente bem, tá derrubando a gente em todo sentido, tá?
Vocês me deram uma audiência muito boa. Obrigado, tá? Eu espero que vocês continuem, tá, pessoal? Se vocês, alguma coisa que vocês desconcordam, não concordam, então, tá aí minhas redes sociais para você fazer pergunta, tá? Vocês mostrarem aquela sua opinião que você está pensando no momento. Isso é importante para mim, tá, pessoal? Isso é muito importante quando você demonstra a sua visão de vida, tá? Então, agradecer a vocês, os novos inscritos. Obrigado por tudo. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!